Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente sempre começa dizendo muito prazer e é realmente um prazer. Esses dias eu foi me ofertado um folder de um imóvel na saída de uma padaria perto de casa e a corretora falou assim: vai ser um prazer recebê-lo. Eu achei fantástico isso. Uma simples frase como essa, e ela sorriu, olhou para mim, marcou. Estou falando de coração. Aí eu olhei o folder, apesar de não estar ainda interessado, falei, eu vou entender melhor isso no bairro. Fui lá conhecer. Só o muito prazer dela já me deu satisfação. Parece uma coisa tão simples, né? Coisas como essa, muito prazer, boa noite, obrigado. São o simples, né? O menos é mais. Vocês querem 2 dicas? Posso passar? Dica é sempre bom, né? Se ela for boa, melhor ainda. A primeira é esse aqui. Alguém já ouviu falar dessa relação 20-80? 80-20? A soma é 100? Pode ser. Mas eu já vou falar sobre ela. Esse é um teorema, é um princípio chamado de Pareto, foi em homenagem a um economista, se não me engano era um economista italiano, mas não foi feito pelo Pareto, ele desenvolveu a estatística. A gente já vai falar sobre ela. E aqui, o que vocês acham? Clientes são todos iguais, não? Se não são iguais, qual é a diferença? Tem várias. Eu estou mostrando uma diferença apenas financeira aqui para vocês. E o que é isso? Imagina que numa barrinha amarela como aquela, eu estou falando de quanto rende o cliente para você. E naquela barrinha azul, qual é o potencial? A verde é o custo. Para simplificar a história, a última barrinha quer dizer o seguinte: o cliente custa mais do que ele tem de potencial e do que ele pode oferecer para você. O que você deveria fazer com esse cliente? Abandonar. Abandona o teu cliente. Mas não abandona, não deixa ele falando sozinho. Indica para uma outra pessoa atender. É uma outra história, é uma outra negociação. Às vezes a gente precisa de uma coragem como essa para abandonar um cliente. Ele está custando mais do que ele pode rentabilizar você. Humberto, mas não é só uma questão de dinheiro, uma questão de relacionamento. Ok, então pondera isso. De repente o potencial dele no bolso dele não quer dizer nada. Ele é um influenciador, ele pode te trazer outros clientes que valem mais. Então tá bom, ele então não está mais naquela categoria. Ele está na categoria da esquerda, ele vale mais para você. Mas começa a analisar isso no quanto ele vale, quanto ele te rende e qual é o esforço que você está despendendo com ele. Sai do campo financeiro, exatamente isso. Quanto vale? Qual é o teu esforço? E quanto ele te traz de volta? Qual é o carinho que ele te dá? A nossa agenda hoje, eu não vou falar nada que vocês não saibam. Humberto, então por que eu estou aqui? Eu queria falar de novidade. Mas está dentro de vocês. Cada uma das coisas que eu vou falar aqui, vocês têm esse conhecimento. Tenho certeza. Mesmo quem é mais novo na profissão ou mais experiente, está dentro de vocês. Então a gente só vai arranjar e colocar o óbvio sob outras lentes. Com a experiência que vocês têm, está tudo aqui. Nós vamos falar do 80-20 de novo, já vou falar dessa relação. Vamos falar de conhecimento, habilidade e atitude. Vocês sabem como é que resume esse conhecimento, habilidade e atitude? Chá. Eu gosto de café, mas também gosto desse chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento de si mesmo, planejamento pessoal e profissional, plano de desenvolvimento pessoal de uma página só. Gerenciar o tempo agora e fechamos com 80-20. Interessa falar sobre isso? Que bom. Então posso continuar. Obrigado. Esse camarada aqui quer dizer o seguinte: 80-20. 20% dos teus clientes dão 80% do resultado. 20% de uma equipe de vendas
dá 80% do resultado. 80% do tempo eu uso 20% das minhas roupas. É uma estatística que se repete. Ela é imutável? Não. Ela só prova que tem um desequilíbrio. Pode ter uma relação 30, 70. O ideal é 50-50? Não sei, porque às vezes 50-50 é tudo igual. Tem que haver um pouco de desequilíbrio mesmo, senão até perde a graça. Mas 20-80, às vezes é perverso. Então, assim, 20% do teu esforço reflete em 80% do seu resultado. Você já imaginou analisar o teu dia, as 8, 10, 15 horas de trabalho, não sei quanto? Para pensar, tira um dia, uma semana e analisa um dia médio seu. Dá para mudar isso? Precisa mudar? Não sei. Acho que sim, porque 20-80 é perverso. Tem muito desperdício. Um outro jeito de ver é muitas tarefas, 80% do tempo gasto, e dão 20% de resultado. Poucas tarefas e assuntos vitais dão 80% de êxito. Pensa nisso. Se isso for uma realidade, dá para mudar. Como? Você tem que analisar, pede ajuda se não conseguir. Quando eu fiz trabalhos de consultoria, quando eu faço, normalmente eu passo um questionário individual e pergunto assim no final, como é que você quer resolver isso? Ponho lá a opção, eu, cliente, resolvo sozinho, eu e minha equipe resolvemos sozinho, se ele estiver trabalhando em equipe, eu e minha equipe precisamos de ajuda. Se ele responder a terceira, eu entro para ajudar. Se ele disser, eu resolvo sozinho, tá bom. Você quer algumas ferramentas para te ajudar? Toma aqui e vai em frente. Não tem problema nenhum, porque ele teve a coragem de querer resolver sozinho primeiro. Se ele não pede a minha ajuda, ela vai ser indesejada, né? E aí eu vou ficar 80% do tempo sem dar nem 20% do resultado que ele precisa, porque ele não quer. E aí, cuidado, tem uma outra relação aqui, que é o seguinte, lembra que 20% dos teus clientes podem dar 80% dos resultados? Se os outros clientes estiverem naquele percentual de abandono, lembra? Tem potencial baixo, rentabilidade baixa e custa muito. Daqueles clientes, 30% deles vão dar 100% do prejuízo. Essa é a mais perversa ainda. Então, pensa assim, de cada 10 clientes, 20 são top. Cada 10 clientes, 2 são top, 3. E dos outros 7 que sobraram, que eu ainda não fiz negócio, não estão me rentabilizando, será que 2 deles estão me dando um prejuízo, um desgaste? E prejuízo não é só financeiro mesmo, um esforço maluco? O que eu tenho que fazer com eles? Abandonar. Não ignora o cliente, mas recomenda um outro tipo de atendimento. Abandonar não quer dizer ignorar, quer dizer recomendar outras coisas. Certo? Vocês acham que na intermediação de negócios imobiliários, um planejamento comercial, um planejamento para venda pode te ajudar? Ótimo. Então eu posso continuar falando. Obrigado. Olha lá, 80-20. Vamos entrar um pouquinho naquilo que um colega falou agora, que era o café? Chá. Desculpe, não era café. O que é competência? Competência, não fui eu que falei, que fala, é um consultor, o Cabreira, que é um consultor de recursos humanos muito famoso, ele fala assim, competência é aquilo que a gente tem, os outros admiram, valorizam e contam para outras pessoas. Legal, né? Uma definição simples, direta. Mas as dimensões da competência são o chá. Ou seja, eu preciso ter conhecimento, colocar esse conhecimento em ação, que mostra habilidade, e eu só faço isso quando eu exerço e pratico a última, que é a atitude, agir. Dá para não ter conhecimento e habilidade e ainda assim ter atitude? Dá. Depende da fase que você está da sua vida. Certo?
independente se você está começando ou não numa tarefa, mas às vezes quando você está começando, normalmente é assim, tem uma vontade grande, mas ainda não tem os dois lá de conhecimento e habilidade. Se você tiver os três, ótimo, está no caminho certo. Só precisa tomar cuidado para não ficar obsoleto. E a gente pode ir para a obsolescência por uso, não por mau uso, por não se atualizar, por não entender o que é necessário para poder atender. Conhecimento profundo é importante? Vocês disseram, sim, é uma das três, é uma da tríade. Mas conhecer quem, o que e como? É preciso conhecer quem, o que e como para algum assunto? Provavelmente sim. Quando a gente fala de quem, para vocês que fazem intermediação de negócio imobiliário, conhecer quem passa pelo conhecimento do seu cliente? Passa pelo conhecimento da concorrência? Não passa? Não precisa conhecer? Vamos voltar. No teu negócio, conhecimento profundo de quem? Seria bom você conhecer o teu cliente? Sim ou não? Sim. Seria bom você conhecer como é que atua a sua concorrente? Quem é? Sim. Mas faltou conhecer alguém aqui. Quem é? Produto. É que produto não está no quem, está no quê. A si próprio. Depois eu pago um copo d'água, um café e um chá lá fora, porque a gente combinou que você ia responder isso. Muito bom. A audiência aqui está afiada e na internet, então nem se fala. Daqui a pouco vem chá. Vocês querem conhecer um pouquinho de vocês? De vocês mesmo agora, rapidinho? Eu vou mostrar um negócio chamado assessment. Ah, que bonita a palavra. Ou um mapa, ou um inventário. Essa semana eu aprendi com um professor que ele falou de inventário, quando você fala de uma autoanálise mesmo do ser humano, aí fui lá pesquisar o que é inventário. Uma relação de bens que a gente tem. Então, o que a gente tem não é um bem? Pode ser considerado. As minhas qualidades, as minhas características, né? Tomara que seja um bem que a gente use para o bem. Só precisa prestar atenção numa coisa. Se você está vendo um mapa de você mesmo, o mapa sozinho não é o caminho. Ele não traça o seu destino. Ele te dá as possibilidades. Somos multifacetados, que a gente tem várias faces, e nós temos os 4 estilos que eu vou mostrar para vocês. Como é que a gente aprende melhor? Por isso que é bom a gente interagir aqui o máximo que a gente puder nesse momento. 10% que vocês lerem, vocês retêm. Aqui embaixo, 90% do que a gente discutir ou compartilhar, vocês retêm. Como é que é meu nome? Humberto. Se eu tivesse feito logo no começo o meu marketing pessoal do meu nome, vocês não iam esquecer. Eu sou Humberto. Se fosse 2, melhor. Se fosse 2, dava chá e café. Vamos lá. Essa ferramenta chama-se preferência cerebral e dá para fazer na forma de teste, só que você não vai passar um teste para o teu cliente nem para você no meio da negociação. Então nós vamos falar de características, de como é que é cada figura dessas, e depois quem quiser entre em contato comigo, na internet tem um vasto material sobre isso, você consegue fazer esse inventário próprio em detalhes, e eu ajudo vocês a voltar, mas talvez vocês vão se reconhecer aqui. Quem é esse cara? Tem 4 figuras de animais, tá? Uma delas chama-se, que é o tubarão. Qual é a característica do tubarão? Fazer rápido. Ele é impulsivo, ele é prático, ele não gosta de delegar. Alguém já se encontrou aqui? Pontos fortes, olha a corrente lá, forte, um elo,
firme. Ele gosta do aqui e agora, quer resolver já. Faz acontecer. Age e depois pensa. Agir agora e pensar depois pode ser um ponto forte? Pode ser que sim, pode ser que não. Sabe por quê? Nos pontos de melhoria, ele pode fazer do modo mais fácil. Caiu na mão, ele quer fazer rápido. Relacionamento complicado, porque assim, ele não quer esperar para ninguém fazer, quer fazer já. E olha lá, o age e depois pensa, do outro lado de melhoria, ou seja, pode ser um ponto fraco agir sem pensar, depende da ocasião. Na área comercial, na área de intermediação de negócio, é bom ser um tubarão? Você tem que aproveitar a oportunidade. Precisa aproveitar a oportunidade. Precisa ter feeling. E eu gostei de uma resposta que eu ouvi agora. Depende, porque eu falei que a gente tem as 4 características. Se você tiver nessa 100%, não é impossível, mas é difícil alguém estar 100%, ela pode trabalhar a teu favor, mas ela pode às vezes te atrapalhar. Pensa nas situações onde fazer e depois pensar é uma vantagem. Pensou, não? Pensa quando agir, fazer sem pensar pode ser uma desvantagem. Por exemplo, uma negociação, uma argumentação com o cliente. Sabe aquele link cérebro-língua? Vem logo a frase e você deixa escapar? No instinto? Pode perder, ou pode ganhar um cliente. Mas tudo pode, é risco. Legal, esse é uma das figuras. Alguns se encontraram aqui no Tubarão? Quem se encontrou? Ah, eu tenho um pouco de tubarão. Pode ter um pouco, tá? Não precisa ter tudo. Vamos lá. Quando é que o tubarão se motiva? Ele adora agir individualmente. Ele quer o controle das próprias atividades. Ele resolve problemas do seu jeito. Esse é o motivador do tubarão branco. Singrando os mares. O tubarão, se não mandar para frente, ele não respira. Há controvérsia, porque eu já vi alguns documentários deles dormindo no fundo do mar paradinho. Mas normalmente, por quê? Porque pelas guelras, a guelra dele não faz passar água, ele tem que se movimentar para passar água e produzir oxigênio. Sabiam disso ou não? Não? Humberto também é cultura animal. Golfinho. Quem é este camarada? Ainda continua no nível, no reino marítimo. Golfinho, ele adora fazer junto. Ele quer a felicidade, ele quer compartilhar. O tubarão precisa de alguém para fazer alguma coisa com ele? Não. Deixa comigo. O chá comigo. Não tinha o chá comigo, o tubarão. Aqui não, aqui se não tiver mais gente, não tem graça. Ele gosta de time, ele busca harmonia, ele delega autoridade. Pensa você com o teu cliente, se você se relaciona assim. Ou com uma equipe, se você estiver trabalhando numa equipe de intermediação. Ele gosta de participação, ele gosta de celebrar. Não são só as grandes festas, as pequenas também. E ele gosta de comunicação aberta. O que ele precisa trabalhar? Ele pode esconder conflitos. Por quê? Ele não gosta de trabalhar em equipe. Então, para que ele vai tocar no assunto daquele colega ou daquela colega que fez algo errado? Pô, deixa para lá, vamos em frente. Felicidade acima dos resultados. Está tudo ótimo. Para que mexer? E ele pode manipular sentimentos. Isso é sempre para os extremos, tá, gente? Não é que se você é assim, eu sou um manipulador. Não, é o extremo. Qual é o motivador do golfinho? Ter aceitação social, construir o consenso e reconhecimento das pessoas. Quando eu faço alguma coisa para o meu filho, eu acho que eu tenho uma porção golfinho que fala assim, não vai falar obrigado? Pô, pai. Quem não gosta de se sentir importante? Certo? A outra figura... Alguém já se encontrou um pouco no golfinho aqui? Não? Algumas coisas? Sim ou não? Sim. Daqui a pouco eu revelo para vocês o meu. Que tem a ver com esse cara aqui.
Já posso dizer assim que eu não tinha nada de golfinho, nada. Lobo. Quem é o lobo? Ele gosta de fazer certo, ordem e controle. Regras. Detalhista, organizado e estrategista. Não é que os outros não são estrategistas, mas esse está na ordem, está no... Sabe o analítico, passo a passo? O cartesiano, já ouviram falar em cartesiano? É um passo depois do outro, né? Pontos fortes, regras, métodos e consistência. Pontos a trabalhar, pontos fracos, adaptação a mudanças, não gosta de mudança, pode impedir o progresso se for totalmente contra a mudança, e ter aversão a riscos. Agora, vamos olhar ali a parte de mercado e pontos fortes. É bom ter esse perfil na sua vida profissional, fazendo intermediação de negócio? É bom você ter organização, de vez em quando ser detalhista? Sim ou não? Sim. Sim. Alguém se enxergou em alguma daquelas qualidades? Então, de novo, nós temos as 4. Às vezes elas estão dosadas de forma diferente. Tá? Qual é o grande motivador do lobo? Compreender quais são as regras. Se você não disser para ele como é que é, ele fica sem chão. Conhecimento específico do trabalho. Não vai lá e faz. Vai lá, faz assim, faz assado. Olha lá, produto acabado. Começo, meio e fim. Aí ele sabe. Já tem gente se enxergando aí, certo? Ou enxergou o colega, ou, né? Eu já lembrei. Tá? A última figura, águia. A águia já diz, ela gosta de fazer diferente. Criatividade e liberdade. O que a águia faz melhor que você vê no... Voa alto. Ela vê um cenário aqui, ela já está vendo o outro. Está vendo que tem uma mesa de som lá atrás. Está vendo as câmeras da internet. Aí está vendo de novo o colega aqui para falar. Aí ela muda de assunto, já está pensando lá que ela teve no lanche. Lá, se eu pudesse, eu fazia um lanche diferente. Eu punha tapioca também, que eu estou com saudade de tapioca. Assim, ó. Entendeu? Ela está pensando em tudo ao mesmo tempo. Brincando. O lanche aqui é excelente, não precisa de tapioca. Criativo, intuitivo e flexível. Quem não é flexível, ou pouco flexível? O lobo. Esse aqui é super flexível. Pontos fortes. Foco no futuro, busca inovação, provoca mudanças. Essa é a águia. Pode faltar atenção para o aqui e agora, porque ela está sempre procurando lá na frente, ela gosta de olhar lá para frente. Impaciência e defender o novo pelo novo. Isso nos extremos. É bom ter gente criativa, livre, assim, dentro da equipe, ou você se comportar assim? Sim. Lógico que é. O que motiva a águia? Liberdade de expressão, ausência de controles rígidos, oportunidade para delegar tarefas e detalhes. Em cada um de vocês tem os 4 convivendo. E isso é bom. Isso é bom. Quando é que é melhor ainda? Quando você consegue unir as 4. Quando você consegue sintetizar as 4. Quando você consegue se enxergar. Para o teu negócio de intermediação imobiliária, quando é bom usar cada tipo mais ou menos? Depende da situação. Depende da situação, mas depende muito mais. E a situação prevê o quê? Que do outro lado tenha quem? Um cliente. Depende de como é esse cliente. Ele está encaixado. Como é que ele trabalha com os animaizinhos dentro dele? Como é que você o vê? Como é que você o vê? Qual é a percepção que você tem do cliente? Certo? Você não vai chegar para ele e falar assim, está aqui o inventário, senhor, por favor, meu cliente. O senhor preenche aqui que eu vou fazer uma estatística e saber com que animal o senhor se encaixa e vamos interagir a partir de amanhã. Só me espera que eu vou analisar. Ele fala, tá bom, passa amanhã porque hoje não tem pão velho para eu te oferecer. Certo?
Como é que você percebe o cliente? De várias maneiras, até porque eu falei das características, então você começa a perceber. É o contato de uma vez só, você tem 10 segundos, é mais complicado. Dá para fazer? Dá, mas vai ser. Então provoque mais contatos ou mais tempo com ele. Como diz um amigo meu, que deve estar nos assistindo agora, o Marcelo, que fez a formação de coaching comigo, para mim, ele fala assim, deixa a criança falar. Ou seja, faça o cliente falar. Porque quando ele fala, ou ele olha, ou ele gesticula, você começa a olhar aqui como é que ele está. Quem é ele? Olha lá, olha o estilo dos 4. Olha um corretor. Exemplo. Plagiando o rei Roberto Carlos, esse cara sou eu. Aí eu fiz um teste, fiz um inventário com calma. Eu estou assim. Eu sou assim? Não sei. Parece que ao longo do tempo, sim, mas eu estou assim. O que quer dizer eu estou assim? Eu posso mudar. 1 para águia, 5 para lobo, de 25, são 25 pontos no teste, tá? 9 para golfinho e 10 para tubarão. Eu já fui assim, 4 golfinho. Para quem ministra palestra, ou principalmente faz treinamento, que a palestra é mais rápida, mas se eu fizer um treinamento de 4 horas, 8 horas, você acha que ser um golfinho baixo é bom ou é ruim? Golfinho. Mas falando do golfinho, é bom ou é ruim ter um golfinho baixo para quem ministra treinamento? É ruim. Sabe por que é ruim? Porque o golfinho gosta do quê? Socializar. Ele gosta de compartilhar. Eu deixo a minha porção... Aliás, se eu fosse 15 tubarão, que provavelmente eu era, e 4 golfinhos, sabe o que era? Vocês já entenderam o treinamento? Então executa aí, faz, até logo, obrigado. Esse é o estilo tubarão. Exato. E o golfinho faz a moçada trabalhar também, botar a mão na massa, interagir. Né? Se eu fosse só tubarão, eu ia querer ouvir a sua opinião? Não. Eu falar a minha sim, né? É monólogo interminável e acabou. Isso estou falando na posição de treinador. E na posição de corretor? É bom ser um tubarão e um golfinho? Pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? E se do outro lado tiver este cara aqui, um cliente desse jeito aqui, ó, quase que ele está naquilo que o colega falou, equilibrado, né? Quase todos os pontos. Mas tem um ponto ali que ele é mais do que o corretor. Bem, 2 pontos. Quais são os 2 pontos que ele é mais do que o corretor? Águia. Não, ele é mais, ó. Lobo. Ele é mais lobo e mais águia. Ele é mais criativo e mais afeito à lógica, a números. Como é que você interage com um cliente desse? Se eu for só tubarão, eu falo, está aqui a sua proposta, vamos fazer um contrato de intermediação, assina aqui embaixo. Calma, Humberto. Chama o 1, chama o 2, chama o 3, Berto, e vamos conversar. Certo? Eu quero saber esse contrato tintim por tintim, ipsis literis, e quero chamar, de repente, até o meu advogado para ler. Mas se você já detectou esse estilo dele, você fala assim, quer que eu passe o e-mail para quem vai te dar uma assessoria jurídica, ou quer ler com calma? Quer ler junto? Ler junto é melhor, né? Aí você não deixa ele ler e ir embora. Nunca mais te fala nada, levar uma semana. E na águia? A porção águia. O que você pode fazer com esse cliente? Na hora que você está mostrando um produto que ele quer, que ele pode estar interessado, ele já está disperso. E você, como você é mais tubarão e mais golfinho, você está só ali. Se você sabe quais são as outras oportunidades que ele pode estar vendo, e até as que você já apresentou para ele, você procura focar nesse último produto, o produto que vai satisfazê-lo, senão ele vai continuar viajando. Certo?
Agora, dentro do produto que você está mostrando, dentro do imóvel que você está mostrando, se tiver características que facilitem a águia, qual é uma palavra boa para a águia, um verbo bom para a águia, quando você está mostrando um imóvel? O que vocês acham? É tema de uma canção dos Beatles. Imagine. Imagine. Uma águia imaginar, ele viaja sem sair do lugar. E imagine esse playground com seus filhos se divertindo aqui num sábado de sol. Imagina essa churrasqueira com aquela costela 12 horas trincando. Você sabe que você já mapeou, sabe que ele gosta de churrasco. Quando imagina, ele precisa voar, a mente dele já voa, mas você dirige o voo. É como se você fosse ajudar ele a tirar brevet, você vai junto. Viaja junto com ele, porque o homem vai. Depois disso, sela e vai para o lado lobo dele. Então vamos documentar com um instrumento particular já, porque esta oportunidade, imagine tudo que você imaginou. É a sua cara. Hã? Humberto, você está falando só o lado agradável da coisa. É lógico, né? Começar a falar o lado massacrante da coisa. Tudo tem risco. Mas se você conseguir mapear como é que esse camarada é, você já faz isso. Por isso que eu falei, nós estamos falando óbvio, só que sob outras lentes. É só isso. De repente, pensar nesses estilos cerebrais te ajuda. Ok? Como? Seduzir para conquistar. Vai faltar chá e café lá. Tem que negociar outras recompensas. Planejamento e ação. Se você desejar, essa sim, eu fiz uma metodologia chamada PDP, Planejamento de Desenvolvimento Pessoal. Ele mostra, numa página, 9 itens para você se mapear e saber como é que você está, olhando também a preferência cerebral. Essa é a brincadeira. É como se você fosse o coach de você mesmo, um auto-coach. A gente trabalha forças, oportunidades, qual é o produto, o serviço, como é que você distribui. Isso aqui é um dos 4 pilares do marketing. A gente trabalha as ameaças, fraquezas, a tua promoção e o teu preço. Por que eu pus vermelhinho? Porque promoção e preço devia ser a tua última preocupação. Ah, Humberto, mas todo mundo pergunta sobre preço. Ok, se todo mundo pergunta sobre preço e você falar sobre o que todo mundo fala, você não olhou aqueles pontos fortes do cliente, como é que você se relaciona com ele e vai deixar a discussão só para preço. Aí o menor preço vence, é leilão, não é mais negociação. Agora, se o teu plano não for aquele que a gente constrói juntos, de uma página, você pega post-it, muda e conversa e analisa para cada caso, for assim, um plano encadernado, brochura, fixo, aí esquece o plano. Plano tem que ser algo em ação, dinâmico. Mudou. Humberto, mudou. Da semana passada para essa mudou, mas muda mesmo. Infelizmente ou felizmente. Eu acho que felizmente, porque dá calor, né? O plano deve ter o quê? Mobilidade. Ah, precisa estar num smartphone? Não é nada disso. Pode estar numa página de papel. Né? Eu sou neto de padeiro, eu posso dizer, pode ser um papel de pão, não tem problema. Você desenha de novo, carrega ele para tudo quanto é lugar. O importante é você se movimentar. Gosta da tecnologia? Leva. Ah, mas não é questão de gostar, é utilizar, ok. E o tempo para isso? Agora eu vou te falar algo que é uma parceria minha com o GTA, que não é um jogo de videogame, até para meu filho diria que é, mas é o pessoal do Gerenciar o Tempo Agora.
A gente trabalha muito junto essa questão de tempo. Tempo é importante? É, até porque a gente falou do 80-20, lembra? Produtividade. Quando você faz com o mesmo tempo disponível algo que você precisa fazer. Produtividade é o gerenciamento da sua energia e foco. Quer fazer um teste 80-20 do tempo agora? Vou passar para vocês já, pensa, anota, leva para casa. Depois, se quiser mais, tem mais questões desse autoteste. Mas pensa o seguinte, lembra dos 80-20? 80% dos clientes não dão os 80% de resultado, apenas 20%. Identifique de quais atividades vem 80% dos resultados. Menos de 20 pessoas e organizações dominam o mercado, inclusive o mercado que vocês estão. Pensa, na sua área, o que você faz, quem são essas empresas? Quem são essas pessoas, outros corretores, que fazem diferente, o que eles fazem diferente para ter resultado? Provavelmente eles usam o 80-20. Procura saber o que dá certo. Eu aprendo todos os dias com todas as pessoas. Aqui na conversa que a gente teve antes de começar, eu já aprendi um monte. E continuo aprendendo. Ainda bem. Né, Yukio? Eu só tenho 56 anos, porque a minha avó Filomena já partiu para outra dimensão com 103. Então eu espero viver outra vida, tenho o dobro da vida para viver. Tenho muito que aprender. Professor, esse se encaixa muito em organização grande, imobiliária, de equipes que podem estar fazendo esse tipo de porcentagem. Isso só se encaixa em organização ou encaixa mais? É verdade, é mais fácil de mapear. Mas você está falando porque você trabalha como autônomo? Não, porque eu trabalhei 18 anos em imobiliária e estou vendo que se encaixava. Esse resultado estaria assim em imobiliária. É verdade. Como autônomo, é um pouco... Mas assim, pensa no seguinte, como diria o Marcelo Rezende, pensa no seguinte. Tem outros colegas que trabalham como você e não em imobiliária, não tem? Você fala, eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Desses 10 colegas, provavelmente, de cada 10 colegas, provavelmente 20 têm um baita resultado e você quer saber como é que é. Como é que eles chegam nesse resultado? Como colegas de trabalho, é isso que eu quis dizer. Pode ser que na organização você não consiga mapear. Pode ser que no teu hall de clientes esteja equilibrado. Eu tenho menos clientes, eu tiro mais resultado deles, ok. Mas no ramo profissional sempre tem exemplo. Então o que eu quis dizer assim, como é que deu certo para alguém? Lembra do plano de desenvolvimento pessoal? Eu falo assim, você mapeia lá e fala, eu preciso ter uma habilidade que eu não tenho ainda. Por exemplo, usar melhor o computador. Quem são os 80-20 da sua área que são mestres em computador? Vai mapear com ele. Ele entrou num curso, ele aprendeu por si só, tem um consultor que ajudou. Então você foca no cara, na pessoa que teve êxito e pega os 20 que tem 80% de resultado e aprende com eles. É isso que eu quis dizer. Mas não invalido não, você está certo. Quando está em organização, a massa de dados é maior para você colher a amostragem, mas não invalida no profissional liberal, não. Eu, em trabalho de consultoria, eu olho para outros consultores que estão tendo mais êxito do que eu quero aprender com eles. Vou entender como é que é essa relação 20-80. Quer uma outra aqui? 80% da sua importância, agora esse é um exemplo bom para você, olha lá. 80% da sua importância para outras pessoas, podem ser os seus clientes, tem origem em 20% do que você faz. Tira o cliente dessa, 80% da sua importância para a sua família é de 20% das suas ações. O que você faz bem que a tua família te valoriza? Será que você faz isso também para os seus clientes? Aí você começa a mapear. Fala, putz, é algo que eu posso fortalecer. Eu estou trabalhando os pontos fortes. Lá no desenvolvimento eu mostrei pontos fracos, mas eu gosto assim, o que dá mais trabalho? Pegar um ponto fraco e tentar mudar, ou pegar o que você já é forte e tentar melhorar? Mais trabalho é trabalhar o ponto fraco. E às vezes ele não tem tanta eficácia. O ponto forte você já é bom. Não estou falando para esquecer os outros, não. Mas potencializa mais pelo que você é reconhecido. Pergunta. Eu, quando saí do trabalho
formal, depois voltei, né, como empregado, eu perguntei para fazer consultoria para as pessoas que eu trabalhei junto. O que eu era bom? Assim, na lata. E eles me falaram. Uns amigos detalharam mais, outros menos, né? Não perguntei para os inimigos, tá? Mas perguntei para os amigos. Quais são essas poucas atividades que representam 80% da sua importância? Esse é um autoteste legal. Querem mais 2 dicas, não? E a gente já vai para o encerramento desse nosso encontro. Faz que nem no programa lá do Jô. Obrigado. Vale outro café, outro chá. Obrigado. Seja seu próprio coach e seja seu próprio líder. De novo, liderança não se aplica só em organizações, só em equipes. Você pode ser líder de si mesmo. E aqui eu estou fazendo um pouco da minha propaganda, porque esse livro, quem entrar em contato, eu sou um coautor e estou lançando um capítulo dentro desse livro. Depois vocês entram em contato e eu digo sobre o que trata. Mas trata exatamente disso. Especialistas abordam como exercer a liderança no dia a dia, apresentando gaps, competências, desafio e cases, histórias. Fatores de sucesso. Fonte da Associação Americana de Engenharia. Dentro do chá, quem é o chá? Conhecimento, habilidade e atitude. Quem é 85%? Quem vocês acham que está 85% no chá? Quem vale mais no chá? Conhecimento, habilidade ou atitude? Habilidade fundamental. Habilidade, conhecimento, quem dá mais? Atitude, dou-lhe uma. Tem 2 anos. Se você for hábil, você consegue driblar a falta de conhecimento. Habilidades e atitude. As duas juntas pesam 85%. É isso que você acabou de falar. O conhecimento a gente vai atrás. Hoje está mais acessível. Mas sem habilidade é colocar em prática. Atitude é sair da cadeira para colocar em prática. Conhecimento a gente busca se a gente quer, se a gente tem os outros 2. Obrigado. Boa noite.